Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Leandro Lessa e hoje nós estamos no capítulo 4, na coleta de dados estruturados. Na aula de hoje, nós vamos aprender a coletar dados em um arquivo. Então, nós vamos coletar esses dados em um arquivo de texto, realizar algumas análises e após essas análises nós vamos criar um novo arquivo. Então, esse aqui é o Jupyter que nós vamos trabalhar. Ele contém todas as informações, né, bem detalhadas sobre cada passo. Por didática, eu vou falando por alto e depois vocês podem acompanhar na íntegra, né? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer nós vamos utilizar uma base de estatística de vacinas, né, do mundo inteiro, coletar essa informação, trabalhar esse dado e após, ao final, nós vamos gerar um arquivo novo com essas análises. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é importar as bibliotecas. Feito isso, nós vamos adicionar o diretório onde está armazenado o arquivo e vamos passar o nome dele. Logo depois disso, nós vamos pegar a junção dessas duas estruturas para gerar um arquivo de dados, uma string para esses dados. Perceba, então, esse é o caminho onde está a nossa base de dados. Agora, nós vamos entrar nesse diretório onde está esse arquivo e vamos adicioná-lo dentro de um data frame do Pandas. Para isso, nós vamos utilizar o comando pd.readcsv. Vamos passar o caminho que nós definimos aqui em cima do arquivo. Vamos colocar o delimitador, que é uma vírgula, e o encode é um latim 1, que é o encode do arquivo. Para exibir as 5 primeiras linhas, nós podemos colocar o comando read no data frame que acabamos de atribuir aqui nessa leitura. Então, ok. Aqui nós temos algumas informações dos 5 primeiros registros que contém nessa base. Caso você queira mudar para mais, você pode também, tranquilamente, que ele vai trazer à medida que o número que você for colocar. Eu coloco 5, 2, 3, só para ver como é que a base veio da forma que eu gostaria. Então agora vamos começar a analisar um pouquinho esse dataset. E após essa análise, nós vamos responder algumas perguntas para a gente começar a entender quais são um dos trabalhos do cientista de dados, que é fazer perguntas e analisar a base. Então, nós vamos utilizar algumas variáveis como país, data, total, o número total de vacinações. Nós vamos utilizar o número total por dia, as vacinas que foram aplicadas. E depois disso, nós vamos responder essas perguntas. Quais são os países com maior número de pessoas imunizadas? Qual que é a vacina mais utilizada? Qual que é o país que possui o maior número de vacinados? E a média de vacinação por país. Então, vamos fazer um select dentro desse data frame só para trazer as informações do Brasil de uma forma didática para a gente ver. Então, para fazer isso, a gente utiliza o nome do data frame, onde está armazenado todos esses dados aqui, .query, e vamos filtrar o nome Brasil. Para isso, a gente abre parênteses, escreve country, que é a variável de pesquisa, recebe o Brasil, e eu vou sortear por data, ou seja, eu vou colocar do maior para o menor. Então, por isso que tem acende false. Então, esse aqui é os registros mais novos do Brasil. Se eu quiser aumentar o tamanho dos registros que vêm, é só trocar aqui na frente do
do código, ok? Então, agora nós vamos ver quantos países que estão distintos dentro dessa nossa base de dados. Para isso, nós vamos falar o data frame, nós vamos selecionar o país e vamos pegar todos os países únicos, porque, repare, ele vai repetindo de acordo com a data. Então, para isso, nós temos que dar esse NUnique. Percebemos, então, que nós temos 112 países em toda a nossa base de dados. Então, beleza, já fizemos uma análise bem básica. Agora vamos começar a fazer as nossas perguntas para desvendar um pouco mais e analisar um pouco mais essa base. Então, a primeira pergunta: qual é o país com o maior número de pessoas imunizadas? Então, qual que é a primeira questão que vem na nossa mente? O maior país com o maior número, eu preciso pegar a última data de coleta. Ou seja, se existe cada dia uma coleta, o último registro mais atual é sempre o último. Então, eu vou filtrar a data do data frame, né, e vou passar .max, que é a função de agregação, que vai pegar a última data naquele data frame, e vou atribuir a ele a última data, que também vira um data frame. Então, percebemos que a última data é dia 26/2. Agora, a gente sabe qual que é a última data, nós vamos filtrar essa data no data frame para trazer todos os registros. Para isso, nós colocamos dataframe.dat recebe a última data, que no caso vem com esse valor aqui, e atribuímos de novo. Agora, vamos ver então a quantidade de linhas e colunas que estão dentro desse dataset. Para isso, eu pego o dataframe que a gente acabou de criar, última data, e utilizamos .shape. Perceba, nós temos 43 linhas e 15 colunas. Só que isso está errado, então muita atenção nesse ponto. Se aqui em cima nós percebemos que existem 112 países, por que agora, quando a gente filtra a última data, veio 43? Então, é essa malícia que o cientista de dados precisa ter um pouco de consciência. O que aconteceu nesse caso aqui, pessoal? Aconteceu que nem todos os países, nessa data do dia 26/2, eles reportaram informações em relação às vacinações no mundo. Então, essa forma está errada. Nós temos que fazer um outro tipo de filtro. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um agrupamento de país e selecionar a última data de atualização. Então, por exemplo, do Brasil, vamos dizer que seja 26/2. Mas da Albânia, pode ser que seja dia 20 do 2, entendeu? Existe uma diferença. Então, para isso, a gente vai fazer esse tipo de agregação. Para fazer isso, nós vamos pegar o data frame, que a gente tem todos os dados, vamos agrupar pela função group by, vamos agrupar pelo país e vamos pegar a última data daquele país. E vamos ordenar do maior para o menor. Então, perceba. Nós temos data do dia 26, nós temos data do dia 2, do 30/1. E agora sim, agora nós temos todos os países que possuem a última atualização da coleta. Então, agora nós vamos agrupar o país e pegar o valor máximo dessa variável. Para isso, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos filtrar o país e vamos pegar o total de vacinação. Porque, como é um valor agregado, eu posso pegar esse valor. E também, novamente, eu vou pegar do maior para o menor. Então, nós vemos aqui que os Estados Unidos
nesse primeiro momento, contém o maior número de pessoas vacinadas. Tá ok? Agora, a gente pode saber, por exemplo, eu quero saber uma lista com os top 10. Então, eu vou ter as 10 pessoas aqui, os 10 países que contêm pessoas maiores vacinadas. Então, vamos criar agora um data frame de imunizados por país com essa informação. Então, eu vou filtrar novamente. Perceba que é o mesmo código, tá vendo? Aqui contra aqui. Eu só vou pegar essa informação e salvar em um outro data frame, para a gente poder fazer análises futuras e exportar. Então, acabei de armazenar dentro dessa variável o resultado dessa consulta. E vou mostrar o tipo da variável. Perceba que antes era um data frame, agora virou uma séries do Python. A séries é característica por um array unidimensional. Então, para fazer isso, a gente precisa voltar para que ele possa virar um data frame para a gente poder trabalhar com ele. Então, para fazer isso, eu tenho o seguinte comando, toFrame. E vou resetar o índice também, que esse aqui perdeu o índice. Então, o que eu vou fazer? Imunizado por país, que é a variável que nós acabamos de criar. toFrame, que eu vou transformar num data frame, e vou resetar o índice para que ele possa ter os números novamente. Então, aqui nós temos os índices, o país e o total de vacinação. 112 países e 2 colunas. Então, agora, nós já sabemos, já temos uma primeira análise, onde que nós sabemos quais são os 10 países, os que são os top 10, e temos os 112 países, caso a gente queira fazer qualquer outra análise. Então, agora, nós vamos sortear, para a gente saber quem são os 10 primeiros. Para fazer isso, a gente vai utilizar a função sortValues e vou pegar a variável total vaccinations, que significa o total de vacinação. Vou colocar do menor para o maior e vou colocar o 10. Se eu quiser saber o top 5, só trocar para 5. Top 3. Então, fica aí a análise daquilo que a gente precisa. Então, o primeiro passo nós já fizemos. Nós analisamos o data frame e geramos um arquivo com o número de imunizados. Agora, vamos saber qual que são a vacina mais utilizada do mundo. Então, nós vamos novamente pegar o data frame que tem todos os dados e vamos filtrar o país, a data e a vacina. E vamos atribuir a uma variável chamada vacinas por país. Perceba, aqui eu tenho o data frame inteiro com as datas, de vacinação e as vacinas que são utilizadas. Agora nós temos que agrupar, porque aqui ele está por dia e a gente precisa saber qual que é a vacina para cada país. Então eu preciso criar um grupo by através da vacina e filtrar apenas o país uma vez só. Então eu coloco filtro por vacina e vou pegar apenas o país uma vez. Então aqui nós sabemos que as vacinas, o nome das vacinas e a quantidade de países que foram que utilizam essa vacina. E agora então, já que nós vamos pegar essa informação e vamos criar um data frame para ela também. Então agora nós temos dois data frames, um de imunizados e outro de vacinas por país. Nós fizemos o mesmo código parecido com
o primeiro de imunizados. Eu vou agrupar e depois eu vou resetar o índice para criar a tabela também. Então, qual que seria a terceira pergunta? Qual que é o país que possui o maior número de vacinados por dia? Para fazer isso é muito fácil. Então, eu vou pegar o dataframe que contém todos os dados novamente, vou filtrar o país e vou pegar o total de vacinação, o número máximo. E vou novamente sortear, colocar do maior para o menor. Então, nós sabemos aqui que a China ela está em primeiro lugar com o número de vacinados por dia. Depois vem os Estados Unidos e a Índia. Então, agora vamos saber qual é a média de vacinação por país. Para fazer isso, nós temos que agrupar por país e depois pegar todas as vacinações por dia e fazer uma média. E a média ela tem o seguinte comando, que é o min. Vamos atribuir isso a uma variável e depois vamos transformá-la em um dataframe da mesma forma que fizemos para o imunizados. Então perceba, essa é a média de vacinações por dia por país. Então, agora que nós respondemos todas as perguntas, nós temos pelo menos 3 dataframes que nós podemos trabalhar para gerar um arquivo novo. Nós temos o dataframe de imunizados, o dataframe de vacinas por país, que contém quais são as vacinas por país e a média desse país. Agora nós vamos utilizar essas 3 bases para a gente criar um novo dataframe para a gente trabalhar. Então, antes de mais nada, nós precisamos renomear essas colunas. Então, vamos iniciar com o média de país. Eu vou trocar a coluna com o nome de país, de country para país e de daily vaccination para média de vacinação. Então, eu pego o dataframe, mando renomear e passo as colunas que eu quero trocar. E atribuo novamente. Então, quando eu dou esse comando, ele já muda. Tá vendo? Agora ele está país e média de vacinação. Vou fazer isso para os 2 outros dataframes também. A mesma lógica. Então, nós sabemos aqui o país. Tá vendo? A vacina utilizada. E aqui embaixo nós temos o país com a vacina também com imunizados. Porque aqui nós temos que mostrar o imunizados e não o país. Então nós temos aqui o país e o total de imunizados. Agora que nós temos as colunas renomeadas e os dataframes criados, nós vamos criar um novo dataset para a gente. Para isso, nós vamos utilizar a função merge. O merge ele vai pegar todas as referências de índices de cada tabela e vai fazer um inner, que eu vou juntar esses dois. Então, para esse primeiro dataframe, eu vou juntar o dataframe de imunizados com o dataframe de país. E vou colocar dentro de uma variável chamada dados tratados. Então, eu vou pegar imunizados junto com média país. Esses dois aqui. Pronto. Então, agora eu já tenho o país, o número de imunizados, a média de vacinação e a vacina que ele utilizou. Nessa linha de baixo ele faz isso, ele pega os dados que foram feito um merge em cima e coloca mais e adiciona a outra
data frame. Então agora eu tenho esse novo data frame aqui com todos esses atributos tratados e analisados. A gente também pode fazer de uma forma direta, ao invés de fazer com esses comandos separados, nós podemos também fazer esse comando aqui. Que primeiro eu junto o merge interno e depois eu faço um externo. É a mesma coisa. Vai depender da forma que você gostaria de tratar esse dado. Então agora que a gente tem as informações tratadas, nós vamos exportar isso. Para isso, nós vamos pegar o data frame que a gente acabou de fazer aqui, os merges, e vamos utilizar a função toCSV. Vamos colocar o nome do arquivo. Vamos criar um índice para ele, que são esses números aqui, e vamos separar por ponto e vírgula. Pronto. Esse arquivo ele vai ser gravado na pasta onde que está sendo executado o programa do Jupyter. No meu caso, no C2 fontes da máquina. Então, pessoal, na aula de hoje, nós aprendemos a coletar os dados em arquivos de texto e exportá-los. E também demos uma pequena pincelada do trabalho que um cientista de dados faz ao analisar dados e gerar novas bases de dados. Para a próxima aula, nós vamos coletar dados através de uma lista de arquivos. Um grande abraço e até logo!